Ela só queria comprar o que sobrou, um resto de comida, para não deixar os filhos dormirem com fome. Entrou com respeito, falou baixo e foi humilhada. Chamaram ela de miserável, mandaram embora como se fosse um peso, como se a fome dela fosse motivo de vergonha. Mas o que aquele homem não sabia é que alguém viu tudo. E o que essa pessoa fez mudou o destino de todo mundo ali. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que a pior crueldade não é negar comida, é esquecer que quem sente fome ainda é humano. O dia ainda nem tinha clareado por completo quando Neide se levantou da cama improvisada no chão. O silêncio da casa era cortado apenas pela respiração lenta dos dois filhos dormindo sobre o colchão fino ao lado. Ela se levantou devagar para não acordá-los. A barriga roncava, mas o que mais doía era ver as crianças pedindo pão e não ter nem farinha. Na pia, uma panela com água e sal. Na prateleira, nada. A geladeira vazia e desligada. Neide passou a mão pelo rosto, tentando afastar o cansaço da alma. Já fazia semanas que não conseguia um bico. Faxinas estavam escassas, e com os preços das coisas como estavam, até as doações tinham diminuído. Naquela manhã, tudo o que ela queria era conseguir algo para alimentar os filhos. Nem que fosse o que sobrasse do prato dos outros. Nem que fosse só arroz com um pouco de caldo. Vestiu a calça surrada, ajeitou a blusa mais limpa que tinha e amarrou o cabelo num coque apressado. Na bolsa, algumas moedas contadas. E a coragem de enfrentar o olhar dos outros. Antes de sair, deixou um bilhete na mesa. Mamãe já volta. Vou tentar trazer alguma coisa para a gente comer. Andou até o ponto de ônibus e esperou. Chegou no centro da cidade por volta das 10 da manhã. Andou mais alguns quarteirões até parar em frente a um restaurante fino, com fachada de vidro e garçons de camisa branca. Ali, ela respirou fundo. Entrou, devagar. Não era a primeira vez que fazia aquilo, mas toda vez doía como se fosse. Alguns olhares já se voltaram para ela assim que passou da porta. Era como se sua roupa denunciasse que ela não pertencia àquele lugar. Mas ela foi em frente. Aproximou-se do balcão, onde um homem alto de blazer claro e olhar impaciente digitava algo no celular. Era Carlos, o dono do restaurante, conhecido por sua arrogância e gosto por luxo. Neide parou a 1 metro dele, abaixou os olhos e disse com toda a educação que tinha. Moço, com licença, desculpa incomodar. Eu só queria saber se vocês têm alguma sobra de comida que pudessem vender por um preço mais barato. Eu pago, tá? Não tô pedindo de graça. É que meus filhos estão com fome. Carlos levantou os olhos devagar, olhou para ela como quem observa um lixo na calçada. Soltou um sorriso irônico, depois um riso debochado. Você tá achando que aqui é o quê? Restaurante popular? Neide abaixou mais o olhar, com o rosto queimando de vergonha. Desculpa, é que se tiver algum arroz, alguma coisa do dia anterior, ele cortou rindo alto. Minha senhora, por favor, vai embora. Antes que minha clientela ache que isso aqui virou feira. Alguns clientes pararam de comer. Outros fingiram não ver. Mas os garçons riram junto. Neide tentou manter a postura. Engoliu em seco. Juntou as mãos como quem ora. Eu não quero incomodar. Só pedi porque é miserável, né? Ele disparou. Vai embora, dona. Aqui não é lugar para esse tipo de gente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Neide deu um passo para trás, se virou e saiu. Do lado de fora, o sol batia forte, mas dentro dela só havia frio. Sentou no meio-fio da calçada, sem saber se chorava ou se voltava para casa com as mãos vazias. O que ela não sabia é que dentro daquele restaurante alguém não riu. Alguém viu tudo e não ia deixar aquilo passar em branco. Neide levantou do meio-fio com passos lentos. Não chorava, não mais.
As lágrimas pareciam ter secado de tanto tentarem cair. Com as moedas ainda na mão, pensou em tentar outro lugar, mas seu corpo recusava. Algo nela havia sido quebrado. Não era só a fome, era o olhar, o tom, as palavras cuspidas como se ela fosse um incômodo no mundo. Dentro do restaurante, Carlos voltou ao celular como se nada tivesse acontecido. Miserável, resmungou. Esse tipo de gente estraga o ambiente. Um garçom se aproximou rindo. A cara dela foi ótima. Ficou muda. Tem que aprender que aqui não é esmola, né? Respondeu Carlos. Gente assim tem que saber o lugar dela. Do outro lado do salão, na mesa do canto, um homem observava tudo em silêncio. Camisa social simples, expressão contida, olhar atento. Seu nome era André. Cliente discreto. Estava ali como de costume. Comia sozinho. Sempre observando mais do que falava. Ele tinha visto. E cada segundo. Desde o momento em que Neide entrou até o instante em que saiu cabisbaixa. Não esboçou reação na hora, mas por dentro algo havia incomodado fundo. Carlos seguiu atendendo clientes com seu falso sorriso, mas o ambiente já não era o mesmo. Alguns olhavam para ele com dúvida, outros fingiam não ter visto nada. O que foi? Nu perguntou ele ao garçom, notando os olhares. Nada, só. Talvez tenha exagerado um pouco. Carlos bufou. Exagerado é gente pobre querendo se meter onde não foi chamada. Do lado de fora, Neide andava sem rumo. As pernas fraquejavam. Mas o pior era o vazio no peito. Sentia o mundo apertar. Como se não houvesse lugar para ela. Como se não pudesse sequer pedir comida. Sem se sentir menor. Entrou numa farmácia e pediu um copo de água. A atendente entregou com um sorriso fraco, sem fazer perguntas. Ela bebeu devagar. Ficou ali alguns minutos respirando. Precisa de ajuda? Perguntou uma senhora, vendo seu estado. Neide sorriu sem graça. Só tô cansada, mas já vai passar. No fundo, ela só queria sumir. Mas havia duas bocas em casa esperando por ela, e nenhuma delas entenderia o que é ser humilhada por pedir. Enquanto isso, André terminava o café. Pagou a conta, levantou-se sem alarde. Mas em vez de sair, foi até um dos garçons. Quem era a mulher que saiu chorando agora há pouco? Ah, ninguém. Uma pedinte. Veio tentar comprar sobra. O chefe botou para correr. André ficou em silêncio, olhou para a porta. Depois de volta ao salão. Ela falou o nome? Acho que não. André assentiu, pensativo. Você sabe onde ela mora? Claro que não. Mas o segurança da portaria pode ter anotado se ela deu nome. Por quê? Curiosidade. Gente assim tem mais dignidade do que muita gente aqui dentro. O garçom engoliu seco. André se despediu, saiu do restaurante e caminhou lentamente pela calçada, como se buscasse um motivo ou uma direção. Horas depois, Carlos seguiu o dia normalmente. Atendeu. Uma turma de empresários. Fez piadas, reclamou de impostos e zombou da miserável mais uma vez, imitando sua voz para os amigos. Só faltou pedir troco de bala. Gargalhou. Na casa simples do bairro afastado, Neide voltava com um saco pequeno na mão. Tinha conseguido comprar um pão velho numa venda de rua. Dividiria entre os filhos. Com café preto, sem açúcar. Sentou na mesa. Escreveu outro bilhete. Mamãe tentou. Amanhã a gente tenta de novo. Olhou pela janela. O céu escurecia. Mas a dor da humilhação ainda queimava como o sol do meio-dia. Ela não fazia ideia que a partir daquela tarde alguém começaria a mudar sua história. André não conseguiu dormir naquela noite. Deitou-se cedo, como sempre fazia. Mas a cena da mulher encolhida diante do balcão do restaurante não saía da mente. Não era a primeira vez que via alguém sendo tratado com desprezo. Mas havia algo em Neide. A forma como ela juntava as mãos, a voz baixa, o pedido com vergonha. E ainda assim com dignidade. Era como se, mesmo humilhada, ela se recusasse a perder o que ainda tinha de mais valioso. O respeito por si mesma.
Ele se levantou da cama antes do nascer do sol. Tomou um café preto, vestiu a camisa de linho que sempre usava e saiu sem pressa, mas não foi para o escritório. Voltou ao restaurante ainda fechado e falou com o porteiro do prédio ao lado. Oi, meu amigo. Ontem uma mulher veio aqui pedir comida e foi destratada. Você viu ela saindo? O homem hesitou. Vi sim, senhor. Ela passou por mim chorando. Pediu informação de ônibus. Parecia aflita. Ela chegou a dizer o nome? Acho que sim. Neide. Isso, Neide. André agradeceu. Pediu ao segurança que avisasse caso ela aparecesse de novo. Mas ele não esperou. Voltou para o escritório e, com a ajuda de um contato, acessou imagens da rua. Rastreou o caminho que ela fez. Com paciência. E atenção, chegou ao bairro. Era uma área simples, cheia de ruas de barro, casas improvisadas e crianças jogando bola com chinelo no pé. André estacionou do outro lado da rua, ficou dentro do carro e observou, até que a viu. Neide saía de casa com um balde, vestindo a mesma roupa do dia anterior. Foi até a esquina, encheu o balde de água num bico da rua e voltou. Ele esperou ela entrar, depois desceu, pegou a sacola que tinha preparado com alimentos e bateu na porta. Neide abriu com um olhar desconfiado. Demorou a reconhecê-lo. Olá, eu sou André. Estava no restaurante ontem. Vi tudo. Ela abaixou os olhos. Me desculpe por aquilo. Eu não queria causar cena. Você não causou. Quem causou foi quem te tratou mal. Ele estendeu a sacola. Não é caridade, é humanidade. E eu achei que seus filhos gostariam de comer algo quente hoje. Neide pegou a sacola com cuidado, como se fosse frágil demais para suas mãos cansadas. Os olhos se encheram d'água. Obrigada, moço. Que Deus te abençoe. André não ficou muito tempo. Fez um aceno, sorriu e voltou para o carro. Mas antes de ir embora, olhou mais uma vez para a casa. As janelas sem vidro. O varal com roupas pequenas, a porta com trinco de arame. Ali dentro havia mais força do que em muito prédio de luxo. No dia seguinte, voltou. Dessa vez levou brinquedos simples para os filhos dela. Carrinhos de plástico e bonecas usadas que tinha arrecadado com a equipe do escritório. Você voltou? Disse Neide, surpresa. Vim porque quero conversar. Você trabalha. Atualmente, ela fez que não com a cabeça. Já fiz faxina, já cozinhei, já lavei roupa para fora, mas nos últimos tempos ninguém chama, e eu também não posso sair o dia todo. Meus filhos são pequenos. André assentiu, depois respirou fundo. Eu tenho uma proposta. Trabalho fixo, registrado. Um espaço onde você possa ajudar a preparar refeições num projeto social que estamos montando. Ela demorou a responder. O senhor está falando sério? Tô! E não precisa me chamar de senhor. Neide encostou na parede da porta e deixou as lágrimas caírem. Mas dessa vez eram de alívio. Eu não sei nem o que dizer. Então diga sim. O resto a gente resolve junto. Ela disse sim. No mesmo dia, André conversou com a coordenadora do projeto em um dos galpões que gerenciava. Explicou a situação. Fez questão de acompanhar Neide na primeira visita. Ao ver a cozinha grande, os alimentos organizados e os rostos acolhedores, ela ficou em silêncio. Passou a mão pela bancada e disse baixinho, nunca pensei que um dia eu ia estar num lugar assim. E sendo bem tratada, André apenas sorriu. Todo mundo merece dignidade. Você só precisava de uma porta aberta. Aos poucos, ela começou a trabalhar com gosto. Cozinhava com atenção. Preparava os alimentos como se estivesse cuidando dos próprios filhos. E estava, de outra forma. Do outro lado da cidade, Carlos seguia. Com sua arrogância, a mulherzinha sumiu, comentou com um dos garçons. Deve ter ido pedir esmola em outro canto. O garçom não respondeu. Ele sabia o que Carlos ainda não sabia, que o mundo dá voltas. E às vezes, quando alguém vê tudo,
Não esquece. Carlos entrou no restaurante como fazia todos os dias. Cabeça erguida, blazer claro e um celular na mão. Falava alto, ria alto, gostava de ser visto. Naquela manhã, tudo parecia normal. Os garçons davam bom dia com aquele sorriso, forçado de quem tem medo de perder o emprego. Os clientes habituais tomavam café no salão, mas algo no ar estava diferente. Menos cheio, menos movimentado. Agenda do dia? Perguntou ele ao gerente. Temos uma reunião com o fornecedor da rede D e R às 10 horas. Carlos sorriu. Perfeito. Vamos fechar esse contrato hoje. A rede D e R era uma distribuidora de alimentos premium que fornecia para grandes hotéis, hospitais e empresas. Se o contrato fosse assinado, o restaurante de Carlos se tornaria fornecedor fixo para vários eventos corporativos. Um salto enorme para os negócios. Às 10 em ponto, a equipe da D e R chegou. 3 representantes, sérios, profissionais. Mas faltava alguém. Carlos cumprimentou os visitantes com entusiasmo, ofereceu café, mostrou o cardápio novo. Onde está o diretor executivo? Perguntou ele, curioso. Um dos representantes respondeu com naturalidade. Ele preferiu não comparecer. Disse que não valeria a pena. Carlos congelou por um segundo. Como assim? O homem abriu a pasta com os documentos e retirou uma folha. Estamos aqui apenas para formalizar o encerramento do processo. A direção da DIR decidiu retirar o restaurante da lista de parceiros estratégicos. Carlos franziu a testa. Mas por quê? O que houve? Segundo nosso diretor, houve um episódio lamentável envolvendo este estabelecimento. Um incidente de natureza ética. Carlos já sentia o estômago revirar. Que incidente? O representante o encarou. Uma cliente foi humilhada aqui, na frente de todos. Isso foi testemunhado por um dos nossos diretores. Ele decidiu que não seria compatível com os valores da empresa manter qualquer vínculo com o senhor. Carlos ficou pálido. Isso é um mal-entendido. Eu atendo gente o tempo todo. Não posso controlar tudo. Foi o senhor quem a humilhou, segundo o relato. E foi o senhor quem expulsou a mulher por pedir comida. Silêncio. Carlos tentou argumentar, mas os representantes já estavam se levantando. A decisão é final. Agradecemos o tempo, mas encerramos aqui. Eles saíram. E Carlos ficou parado, o papel de cancelamento na mão. Aos poucos, as mãos começaram a tremer, não pela perda do contrato, mas pelo medo. Medo de o nome dele começar a ser falado com desprezo no mesmo tom que ele usava para os outros. Pela primeira vez, Carlos sentiu vergonha. Nos dias seguintes, o restaurante começou a esvaziar. Alguns clientes desapareceram. Outros comentavam em sussurros sobre aquele caso com a mulher pobre. Ele tentou abafar. Mandou tirar comentários negativos das redes sociais, mas era tarde. Do outro lado da cidade, Neide já tinha completado 2 semanas no novo trabalho. Chegava cedo, ajudava na cozinha, aprendia rápido e, o mais importante, voltava para casa com dignidade. Os filhos começaram a se alimentar melhor. Voltaram a brincar. O menor parou de pedir pão com açúcar antes de dormir. Agora havia arroz, feijão e até fruta na mesa. Certa tarde, André foi visitá-la no centro. Vim só ver como você está, disse ele encostado na porta da cozinha. Estou bem. De verdade. Acordar todo dia e ter para onde ir, isso muda tudo, sabe? André sorriu. Você merece. Ela enxugou as mãos no avental e olhou para ele com os olhos brilhando. Eu ainda penso naquele dia, no restaurante, e me pergunto, como o senhor teve tanta coragem de me ajudar? André pensou por um instante, porque eu já estive do outro lado, e um dia alguém me estendeu a mão quando eu só precisava ser visto. Neide assentiu. Obrigada. Por tudo. Ele fez que sim com a cabeça. Ah, e só para te contar,
O dono daquele restaurante perdeu um contrato importante. Parece que alguém viu tudo o que ele fez. Neide arregalou os olhos. Foi o senhor? Sim, mas o que ele perdeu foi por ele mesmo. Só colheu o que plantou. Ela ficou em silêncio, não sorriu, não comemorou, apenas respirou fundo. Assim ele aprende que a fome da gente não é vergonha. Vergonha é ter comida sobrando e tratar os outros como lixo. Naquele final de tarde, Carlos trancou as portas do restaurante mais cedo. O salão estava vazio, as mesas arrumadas, mas não havia clientes. O telefone, que costumava tocar sem parar, agora só emitia silêncio. Ele se sentou à mesa da janela, onde costumava fazer reuniões com gente importante. Agora, com os braços cruzados sobre a toalha branca, olhava para o nada. Os olhos fixos, a expressão dura. Mas por dentro, tudo tremia. Passou a mão pelo rosto. Lembrou-se do contrato perdido. Lembrou da humilhação da mulher que só queria comprar sobras. Lembrou das risadas que deu e de como agora ninguém ria com ele. Carlos pegou o celular e abriu o aplicativo de mensagens. Nenhum novo contato de negócios, nenhuma solicitação de evento. Abriu a agenda da semana. Vazia. Pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer com o tempo. De repente, tudo parecia sem graça. Foi até o balcão, abriu a gaveta e tirou um papel amassado. O aviso de cancelamento do contrato da DIR passou os dedos pela folha. Leu de novo a frase que doía mais que qualquer outra. Motivo: conduta incompatível com os valores da nossa instituição. Dobrou o papel com cuidado. Guardou no bolso, então se aproximou da porta de entrada, olhou a rua vazia e ficou ali, parado. O som de um rádio vindo de longe tocava uma música antiga, daquelas que falam de escolhas, de voltar atrás. Carlos respirou fundo e falou baixinho, como se confessasse para si mesmo: eu passei a vida acreditando que gente como ela não merecia sentar à mesa. Mas agora sou eu quem não tem mais com quem dividir a refeição. Sentou na calçada. Ninguém reconheceu, ninguém se importou. Ficou ali, vendo as luzes da cidade acenderem uma a uma, como janelas de consciência que ele só agora começava a abrir. Uma semana depois, André passou no projeto social. Foi só fazer uma entrega, mas antes de ir embora parou para conversar com Neide. Como estão as coisas? Melhorando. A vida não mudou de uma vez. Mas aqui dentro, ela disse apontando para o peito, já é outra. E os meninos estão bem? Comendo, brincando, estudando e felizes. Pela primeira vez, felizes. André assentiu. Posso te contar uma coisa? Pode. O dono do restaurante perdeu mais que um contrato. Perdeu o respeito, os clientes e agora vive num restaurante vazio. Neide não disse nada por alguns segundos. Depois, suspirou. Eu não queria que ele perdesse tudo. Só queria ter sido tratada como gente. André a olhou com admiração. E é por isso que você venceu. Neide sorriu. Não como quem triunfa, mas como quem sobreviveu. Naquela mesma noite, Carlos escreveu algo em um guardanapo, sentado sozinho à mesa do restaurante. Quem humilha por achar que tem mais valor, um dia descobre que o verdadeiro valor está em quem nunca perdeu a humanidade. Dobrou o guardanapo, guardou no bolso do paletó, levantou e apagou as luzes. O restaurante não fechou naquele dia, mas ele sim. Carlos fechou um ciclo e pela primeira vez teve fome, mas não de comida, fome de se tornar alguém melhor. Neide não pediu esmola, ela pediu respeito, mas o que recebeu foi desprezo. Só que a vida tem olhos onde a arrogância não enxerga, e quando alguém tenta humilhar quem já carrega o peso da fome, é o mundo que responde, às vezes em silêncio, às vezes com força. Carlos perdeu mais que um contrato. Perdeu a chance de ser humano quando mais importava. Quem humilha, achando que ninguém está vendo,
Um dia aprende que o mundo dá voltas e, às vezes, quem não tinha nada só precisava de alguém que enxergasse o suficiente para mudar tudo. E você? Já viu alguém ser humilhado só por não ter o que os outros têm? Quantas pessoas você já viu sendo julgadas sem que ninguém soubesse o que elas estavam enfrentando? Deixa seu comentário aqui embaixo. Queremos saber o que você achou. Conta pra gente também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E, se essa história te tocou, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque aqui, todo dia, você encontra histórias que emocionam, transformam e fazem a gente repensar o que realmente importa. Até a próxima história.